Questão da UFRJ sobre fisiologia respiratória. Ela vai abordar uma relação muito comum e muito importante do estudo da fisiologia respiratória, que é a relação VQ, que avalia a ventilação e a perfusão. Pausa o vídeo, tenta responder e depois olha a resposta. Bom, se vocês perceberem, aqui essa é uma questão que trata da unidade básica do sistema respiratório, que é a interface alvéolo capilar. Pela imagem, ela representa um alvéolo com um vaso sanguíneo, com um capilar sanguíneo. Vocês observem que ela representa isso de três formas diferentes e busca para a gente compreender dois conceitos muito importantes também quando se trata de relação VQ, que é o efeito Shunt e o efeito espaço morto. Você lembra o que são esses efeitos? Você lembra como é que eles se relacionam com doenças do sistema respiratório, como enfisema, como a pneumonia grave? Bom, se você não lembra, para a gente poder entender bem, vamos ter que primeiro dar uma revisada no sistema respiratório como um todo, ver suas funções básicas. Bom, quando a gente fala de sistema respiratório, a gente tem que ter em mente primeiro qual que é a sua função. Para que o sistema respiratório serve? Ele serve basicamente para fazer a troca gasosa, ou seja, ele vai trocar o O2, que vai chegar pelos alvéolos, pelo CO2 que está vindo pelos capilares. Isso é muito importante para poder manter todas as funções homeostáticas do nosso corpo agindo de forma adequada. Mas quem que vai ser o responsável por fazer essa troca propriamente dito? Já que nós pegamos o oxigênio que está no nosso ambiente, ele entra por meio do ar na nossa via respiratória superior, desce pela traqueia, chega nos brônquios, bronquíolos, mas onde vai realmente acontecer a troca é lá no parênquima pulmonar, na nossa unidade básica chamada unidade alvéolo capilar. Porque não basta apenas nós termos alvéolos cheios de ar, cheios de oxigênio, que são os alvéolos basicamente grandes sacos de ar, grandes sacos de oxigênio, se não está chegando capilares ricos em CO2 para que ocorra essa troca gasosa. Então, nós precisamos ter essas duas estruturas. Precisamos ter os alvéolos, que vão estar cheios de ar, mas também precisamos ter aqui, dos nossos capilares. Essa rede de capilar que envolve os alvéolos é muito importante, é fundamental para que ocorra essa troca, porque vai ser o CO2 que chega por meio da artéria pulmonar, que vai se bifurcar em seus vários capilares, que vai entrar pro alvéolo, e a partir daí o alvéolo vai conseguir jogar agora o O2 para os capilares da veia pulmonar. E aí depois essa veia pulmonar bem aqui, que vai estar rica em O2, vai poder se dirigir ao átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e por fim ganhar a circulação sistêmica. Então é basicamente isso que nós vamos ser exigidos nessa questão. Entender que a unidade funcional do nosso sistema respiratório é essa relação, essa interação entre os alvéolos e os capilares. Bom, mas e o que significa essa relação VQ? Basicamente, a relação VQ representa a função de cada uma dessa unidade, sendo V a ventilação, o que expressa a função alveolar, e o Q, que é a mesma coisa do P, que é a mesma coisa da perfusão, representando a função capilar. Ora, pois, se nós tivermos essas duas interações acontecendo de forma homeostática, nós temos uma troca gasosa. Mas caso eu tenha um prejuízo na função alveolar ou então algum prejuízo na função capilar, essa troca gasosa vai ser prejudicada. Com essa breve explicação, nós já podemos perceber que o esquema B representa a forma fisiológica do nosso sistema respiratório, onde nós observamos aqui um alvéolo que está repleto de ar, podemos observar pela sua expansão, e nós observamos um sangue que consegue fluir de forma constante e sem nenhum obstáculo. Ou seja, está acontecendo tanto a ventilação quanto está acontecendo a perfusão. Mas observem que no ar, embora ocorra de forma correta, de forma fisiológica a perfusão, por algum motivo a ventilação está prejudicada, uma vez que esse alvéolo está colabado. Já na interface C, nós observamos a presença de alvéolos ricos em ar, porém por algum motivo algo está obstruindo a passagem de sangue pelo capilar. Ou seja, temos uma ventilação preservada, porém temos uma perfusão comprometida no estágio C. Agora olhem só o que diz as alternativas.
Primeiro, C corresponde ao efeito Shunt, que é observado no efizema. Agora vamos entender exatamente o que é esse efeito Shunt e o que é o contrário, que é o efeito espaço morto. Efeito Shunt nós podemos entender como basicamente o que está explicado nessa primeira representação, na representação A, onde nós temos a passagem do sangue, porém não temos a chegada de ar. Então, o efeito Shunt vai ser um defeito na ventilação, porém nós temos uma perfusão cerebrada, uma perfusão preservada. Basicamente, o sangue flui, só que como não tem ar chegando por algum motivo, o que acontece? Esse sangue passa direto, não ocorrendo a troca gasosa. Ele continua estando rico em CO2 e o alvéolo não tem oxigênio para realizar essa troca. Por algum motivo não está conseguindo ter esse contato com o capilar. E é isso que é representado no C. Como podemos observar, o C não é bem isso que está acontecendo. No C, o que acontece é justamente o contrário, é o que chamamos de efeito espaço morto. Quando pensamos em efeito espaço morto, é importante nós associarmos isso, digamos, com uma isquemia, digamos assim. Não é isso que está acontecendo, mas porém podemos pensar assim. Quando o coração morre, quando o cérebro morre, muitas vezes é por um fator isquêmico, certo? O que é o fator isquemia? A isquemia é basicamente a ausência de sangue. Isso no coração, isso no pulmão, no sistema respiratório também não vai ser diferente. Quando nós nos referimos a um espaço morto no pulmão, basicamente queremos dizer isso. Um local onde, embora chegue oxigênio, está chegando ar, a ventilação está preservada, porém por algum motivo não está chegando sangue. Se não chega sangue, não tem como haver a troca gasosa também de forma adequada. E olha só, então já podemos eliminar a alternativa C, uma vez que ela não se trata do Shunt, do efeito Shunt, sim do efeito espaço morto. Agora, o que acontece no enfisema? O enfisema ele vai ser referente a um efeito Shunt, vai ser referente a um efeito espaço morto. Bom, o enfisema é uma forma de DPOC. No enfisema, basicamente, o que vai acontecer é que esses diversos septos alveolares que nós podemos ver aqui vão ser destruídos devido à exposição frequente aos agressores, como, por exemplo, no principal caso de DPOC, que é o tabagismo, a fumaça do cigarro e seus diversos agentes tóxicos. Essa lesão nos capilares, essa lesão nos septos alveolares diminui a área de troca com os capilares, além de que destroem também grande parte desses capilares. Então, o que acontece no enfisema pulmonar é que os alvéolos, que antes eram, digamos assim, grandes cachos de uva, eles viram apenas um saco gigante de ar. E esse saco gigante de ar, embora esteja cheio de ar, ele tem dificuldade em realizar a troca gasosa, porque muitos dos capilares que estavam antes em volta desses alvéolos agora foram destruídos devido aos processos inflamatórios crônicos da doença. Ou seja, ainda há capilar, então ainda tem perfusão, porém a perfusão já está um pouco prejudicada. E agora nós temos ar até aqui demais, então a ventilação também não está prejudicada. Ou seja, o enfisema pulmonar, a DPOC, ela não se encaixa nem no efeito Shunt, nem no efeito espaço morto. Ela tem um prejuízo de ambos. Então isso já também elimina a letra A. O que a letra B fala? C corresponde ao efeito espaço morto. Isso é verdade, como nós já vimos anteriormente, que é observado na pneumonia grave. Agora, para nós entendermos o que acontece na pneumonia, vamos para essa outra imagem aqui, onde nós temos um zoom bonito do nosso alvéolo. Na pneumonia, nós temos um processo inflamatório. O que vai acontecer nesse processo inflamatório? Nós vamos ter diversos macrófagos, diversos neutrófilos tentando combater essa infecção. E o que sobra de um combate a uma infecção? Mas sobra principalmente restos, debris de célula. Esses debris de célula se comportam como exudato, que chamamos de exudato, ou então de pus. Esse pus ele começa a se acumular dentro do alvéolo, formando um processo de consolidação. Essa consolidação deixa o alvéolo cheio de líquido e impede com que o oxigênio que está chegando para esse alvéolo
entre em contato de forma adequada com os capilares, prejudicando assim a troca gasosa. Então observem que, embora chegue ar, esse ar não consegue entrar em contato com os capilares. E o que acontece? Quando não tem ar em contato com os capilares, o sangue apenas flui, gerando o que a gente já entendeu que é o efeito Shunt, o sangue correndo quando não entra em contato com o ar. Então, a letra B não pode ser verdadeira, já que ela se refere à pneumonia grave, e pneumonia grave não é um exemplo de efeito espaço morto, e sim efeito Shunt. Já a letra A fala que a interface a letra C, desculpa, corresponde ao efeito espaço morto. Não, é o efeito Shunt, como já observamos. E a última alternativa, que só ela pode ser a correta, é a D. A interface A corresponde ao efeito Shunt, que é observado na pneumonia grave. Muito bem, como já explicamos, nós vamos ter o acúmulo de exudato nos alvéolos devido ao processo infeccioso, que impede com que ocorra a troca gasosa, fazendo com que o sangue apenas flua pelos capilares. Isso é o que chamamos de efeito Shunt e é o que acontece na pneumonia grave. Agora, como que pode acontecer o efeito espaço morto? O que pode impedir a perfusão sanguínea e gerar essa deficiência na troca gasosa? Bom, podemos citar, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar, onde nós teríamos um êmbolo impactando, por exemplo, a artéria pulmonar. Esse êmbolo impede que o sangue percorra o resto da artéria pulmonar, chegue nos capilares pulmonares e faça a troca. Como esse sangue está sendo bloqueado de chegar na estrutura básica, embora chegue o oxigênio, não vai ter sangue para que ocorra a troca gasosa, considerando-se assim um efeito espaço morto. Bom, é isso, que espero que tenha dado para compreender bem essa questão. Deixem críticas e sugestões para próximos vídeos. É isso, valeu!